Capitão América 4 configura várias coisas importantes para os filmes dos Vingadores, inclusive até apresentando o Adamantio. E nesse vídeo vamos explicar toda a história do filme, todo o final e também a cena pós-créditos. Então, vamos nessa! Want me? Come and get me! Fala pessoal, eu sou o Pedro e primeiro de tudo, claro, fico a aviso de spoilers. Bom, esse filme aqui é meio que uma continuação de Incrível Hulk de 2008 com o Falcão e o Soldado Invernal. Eles continuam a história do Samuel Stearns, do General Ross, e ao mesmo tempo continuam a história, né, do Sam como Capitão América. Quando teve toda a bomba em relação ao Abominável e ao Hulk, o General Ross colocou a culpa no Samuel Stearns, que foi preso e basicamente serviu como bode expiatório. Ross percebeu que a radiação gama nele acabou o deixando super inteligente, então ao invés de procurar uma cura para tentar salvá-lo, ele aumentou a dosagem e fez o Stearns trabalhar para ele. Com o passar dos anos, Ross e Stearns meio que fizeram uma parceria. Olha, você usa sua inteligência para me ajudar a chegar na presidência dos Estados Unidos. E quando eu chegar lá, você será solto. O Ross diz que mudou, que não é mais o mesmo pela-saco da fase 1, da fase 2, só que se passam 100 dias dele como presidente e ele não fez nada. Ele não cumpriu seu acordo e mantém um Stearns ali preso na cadeia. Detalhe que nesse meio tempo, o Ross acabou tendo um problema no coração. Então o Stearns, usando a sua super inteligência, criou para ele alguns remédios para tentar curá-lo, o que deu certo. Só que, ao ver que o Ross não iria cumprir a sua parte, ele passou a colocar radiação gama nos remédios e foi aos poucos aumentando a dosagem. Como ele percebeu que não seria solto, ele passou a conspirar contra o General Ross, ou agora Presidente Ross. O seu plano é fazer todo mundo perceber a farsa que é o Ross. Então primeiro ele usou seus métodos para manipular pessoas e criou um atentado contra o Ross, incluindo manipulando o Isaiah Bradley para ele tentar matar o Ross. E nisso, né, não deu certo e o Isaiah foi preso. E ele continuou, ele usou essa tecnologia para meio que preparar um cenário de guerra entre os Estados Unidos e o Japão. Porque é o seguinte, lembra do Celestial que surgiu no Oceano Índico? Então, lá dentro acharam Adamantio. Sim, Adamantio, que tem tudo a ver com Wolverine. Ou seja, ao invés do Adamantio ser meio que criado por acidente em laboratório, aqui não. No MCU, o Adamantio foi encontrado dentro do corpo do Celestial. Que assim, se o Celestial sempre esteve aqui na Terra, o Adamantio também sempre esteve. Só que ainda não tinha sido descoberto. A ideia do Ross é fazer uma parceria intercontinental entre os principais governos do mundo para todo mundo aproveitar o Adamantio igualmente. Mas o Stearns arma para fazer com que os Estados Unidos tivessem roubado o Adamantio que era do Japão, e depois eles terem devolvido para parecerem os heróis da história. Quando os dois países estão basicamente entrando em guerra em frente ao corpo do Celestial, ainda mais porque o líder, né, o Stearns, manipulou os soldados americanos para os americanos atacarem os japoneses com seus caças, Sam e Joaquim Torres aparecem para impedi-los. Dá certo, mas nessa o Joaquim acabou se ferindo gravemente. Ele passa por uma cirurgia, mas no final ele fica bem. Detalhe que enquanto Sam tá ali vendo o Joaquim Torres passar pela cirurgia, o Bucky aparece e troca uma ideia com ele, dá meio que um conselho motivacional de amigo, e eu quero chamar atenção para duas coisas. Se o Bucky apareceu aqui, o Sam, claro, vai aparecer em Thunderbolts. Eu não acho que ele vai aparecer no meio pra dar por exemplo, um discurso motivacional, porque, pela ameaça de Thunderbolts, que parece ser muito pior do que aqui, não faria sentido o Sam aparecer, dar um discursinho e não ajudar. Então eu chutaria que o Sam vai aparecer mais pro final, se não até na cena pós-créditos. E 2, nesse momento, e em vários outros no terceiro ato, o Sam fala que deveria ter tomado soro, que isso, aquilo. Tem até uma cena bem paia do Isaiah Bradley correndo, pulando da Casa Branca, dando um mó salto, mas o Sam tendo que descer a escada devagarinho porque não tomou o soro. No filme, ele não toma o soro. Mas assim, eles terem batido nessa tecla várias vezes, especialmente no final na luta contra o Hulk Vermelho, será que o Sam não pode tomar o soro lá em Vingadores 5? Ainda mais porque ele literalmente fala no final, se o Ross quisesse, o Ross teria matado ele, porque ele é apenas um ser humano comum sem um soro de super soldado, sabe? Beleza, ele não tomar o soro traz um diferencial, tem um peso aqui no filme, mas eu fiquei pensando, será que ele não pode tomar o soro mais pra enfrentar o Doutor Destino, que vai ser uma baita ameaça, e que ele ser um ser humano comum
Vai passar perrengue? O que vocês acham? Me conta aqui nos comentários. Voltando pra história, depois que o plano dos Stearns dá errado de criar uma guerra entre os Estados Unidos e o Japão, ele resolve se entregar porque percebe que não tem mais o que fazer. Só que ele cai, mas cai atirando. Porque enquanto o Ross tá ali discursando pra meio que explicar o que aconteceu entre os Estados Unidos e o Japão, que foi um mal-entendido, o Stearns coloca uma gravação de uma conversa dele com o Ross, revelando pra todo mundo o que estava acontecendo e como o Ross não cumpriu o seu acordo com ele. Isso faz o Ross ter um surto de raiva, ficar muito pé da vida e virar o Hulk vermelho. Como o Hulk vermelho, Ross destrói a Casa Branca e Sam aparece ali para detê-lo. A porradaria come franca e Sam leva ele para lutar ao redor das cerejeiras, porque as cerejeiras lembram a sua filha, a Beth, que ele quer tanto reencontrar, porque desde os eventos do Incrível Hulk, os dois estão brigados e mal tem se falado. Não adianta muito, a porradaria continua acontecendo, Ross quebra uma das asas do Capitão, mas com a outra, Sam causa uma explosão e apaga Ross. Quando eles acordam, o Sam consegue acalmar o Ross, fala sobre a sua filha, fala que ele pode mostrar pra ela que ele mudou, e isso faz se acalmar, relaxar, e ele volta a ser o presidente Ross. Aliás, o Ross aqui ter quebrado a asa do Capitão América me deixou com um ponto que foi o seguinte: pode ter sido uma dica do filme que, olha, lá nos Vingadores, que é o próximo filme, que vai ser uma sequência direta, né, desse aqui, o Capitão América vai ter um novo traje, com novas asas, novos equipamentos. Eu só espero que seja sem nanotecnologia, porque, cara, ninguém aguenta mais. Inclusive, esse final foi todo refilmado. Pelo que sabemos, né, na versão inicial do filme, o Ross morreria no final. Ele não ficaria vivo, não teria redenção, ele realmente morreria no final. Porque em uma das cenas dos primeiros trailers, tem um funeral, tá todo mundo ali, tem muita gente, mas não tem o Harrison Ford. Mas aí mudaram, né, pra ele ficar vivo. E por isso tem essa tela verde horrível, horrível mesmo, porque refilmaram de última hora. E mesmo a tela verde sendo vergonhosa, que bom que refilmaram, porque você chamar o Harrison Ford pra ele ser o Hulk vermelho e só aparecer no final do filme e morrer, aí o filme seria bem pior. Então, eu acho que nessa, o Kevin Feige salvou de um desastre muito maior. Mas aí ele poderia ter previsto que seria um desastre no roteiro antes de começar, né, a gravar o filme. Vimos que Ross foi parar na Balsa, aquela mesma prisão que o time Capitão América ficou em Guerra Civil. Ele renunciou ao seu cargo como presidente dos Estados Unidos e vai ficar ali para sua própria segurança, para ser vigiado e evitar que ele volte, né, a ser o Hulk vermelho. Também ficamos sabendo que o acordo dele dos países explorarem igualmente o Adamantium vai seguir. Vai até ser um acordo, né, um tratado em sua homenagem. E o arco dele termina com ele ali reencontrando a sua filha. Os dois finalmente podendo conversar e se acertar após vários anos. Esse que era o maior desejo dele ao longo do filme. O filme termina com Sam falando que vai recomeçar os Vingadores. O Joaquim até tenta pedir pra fazer parte, mas o Sam ri. Então calma, moleque, calma, pega leve, porque o Doutor Destino tá chegando e vai ser osso duro de roer. Na cena pós-créditos, o Sam aparece ali conversando com o líder na prisão. Dá a entender que ele também tá na balsa junto com o General Ross, onde ele basicamente fala que agora vem um verdadeiro desafio, um desafio de vários mundos, ou seja, provocando o multiverso que vamos ver nos próximos 2 filmes dos Vingadores. Vamos lá, o filme tem alguns pontos importantes para os próximos Vingadores. O Adamantium existe no MCU, tá? Não sei como vão explorar isso, porque aparentemente os X-Men serão parte do reboot do MCU pós-Guerras Secretas, mas enfim, o Adamantium existe no MCU, agora é oficial. O Sam vai atrás para recriar os Vingadores e ele provavelmente vai ser o líder da equipe. Isso é bem óbvio, porque o Capitão América é o líder dos Vingadores, sempre foi e sempre será. Mas a grande questão é, Vingadores 5 é logo ali, ano que vem. Então, assim, eu acho que o filme vai começar com o Sam mandando o WhatsApp: "Ei, galera! Vingadores! Assemble! Chega mais!" Ou até ele não apareça em Thunderbolts pra já recrutar a galera. Ou até em Quarteto Fantástico pra tentar organizar tudo isso. Porque, assim, Vingadores 5, como eu falei, é logo ali, ano que vem. E até agora, não tem Vingadores. Então, no começo, o Sam vai ter que literalmente recrutar o pessoal. O Anthony Mackie tá confirmado nos 2 filmes dos Vingadores. Então, acho que dessa vez, ele nem vai virar pó. Ele, de fato, vai ser líder protagonista nos 2 filmes. A questão agora é com quem ele vai dividir o protagonismo. Eu chutaria que, vai ter Capitã Marvel, vai ter, né, Miss Marvel, Homem-Aranha, tem que ter Shang-Chi, o Thor tá meio perdido. Então, assim, a equipe atual dos Vingadores não dá pra saber
com certeza. Então vai ser interessante de acompanhar. Mas pois é, meus amigos, esse aqui é definitivamente um dos filmes já feitos. Não é um filme ruim, tá? Meu review completo lá no Instagram do Good Nerd, passa lá pra dar uma olhada. Mas de verdade, eu espero que Thunderbolts e Quarteto Fantástico sejam melhores. Não pouco melhores, sejam melhores. Eu quero ver filme nota 7 e Quarteto eu espero que seja pelo menos nota 8. Mas seguindo aqui no núcleo super-heróis, aqui eu falo sobre Invencível, que por enquanto é a melhor série de heróis da atualidade, sendo bem sincero. E aqui eu falo sobre Ruptura. Não tem nada a ver com Marvel, com Capitão América, mas se você não tá vendo essa série, cara, você tá perdendo. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!